Olha, vamos falar de uma coisa que, com certeza, já passou pela cabeça de muita gente. Aquela pulga atrás da orelha, sabe? A dúvida se o nosso celular está secretamente nos espionando. É aquela situação clássica e bem bizarra, né? A gente tá lá, batendo um papo com alguém sobre, sei lá, fazer uma viagem pra praia e minutos depois, o que aparece no feed? Um anúncio de hotel no litoral. Parece mágica, ou até bruxaria. Mas será que é só coincidência? E essa sensação não é coisa de pouca gente, não. Uma pesquisa feita pela Sherlock Communications revelou um dado impressionante. 69% das pessoas sentem que o celular ouve o que elas falam sem permissão. É um número altíssimo que mostra como essa desconfiança está espalhada por aí. Ok, mas então, qual é a explicação oficial para isso? Se a gente perguntar para gigantes da tecnologia e para os pesquisadores, a resposta deles é bem direta. Não, o celular não está ouvindo as conversas. O que eles dizem é que, na verdade, os algoritmos são incrivelmente bons em prever o que a gente quer. Pensa assim, tudo que a gente faz online deixa um rastro, como se fossem migalhas de pão digitais. Cada busca no Google, cada clique, cada site visitado, tudo isso vai montando um perfil super detalhado. E não para por aí. Nossa idade, localização, profissão, até os interesses dos nossos amigos entram nessa conta. O algoritmo junta todas essas peças e, com isso, ele não precisa adivinhar. Ele praticamente sabe qual vai ser o nosso próximo desejo. E essa teoria da previsão é apoiada por pesquisas bem sérias, viu? A Universidade Northeastern, nos Estados Unidos, fez um estudo gigante, testou mais de 17 mil aplicativos de Android e nada. Não achou nenhuma evidência de gravação de áudio secreta. Outra empresa de segurança, a Wandera, fez um experimento super controlado e também chegou à mesma conclusão. Nenhuma conexão entre as conversas e os anúncios. Além da parte técnica, tem o lado prático da coisa. Especialistas da área, como o Fernando Kanarski, argumentam que espionar todo mundo o tempo todo seria simplesmente inviável. Imagina o custo e a complexidade de gravar o áudio de bilhões de pessoas e processar tudo isso em tempo real. Seria caríssimo e ineficiente, principalmente quando os métodos que eles já usam para coletar dados são tão eficazes. Então, parece o caso está encerrado, né? É tudo previsão, não tem escuta, fim da história. Mas, calma lá. Quando a gente acha que entendeu, uma reportagem investigativa descobre algo que muda completamente essa narrativa. A grande reviravolta aconteceu quando os jornalistas resolveram investigar a própria indústria de anúncios. E o que eles acharam foi, no mínimo, surpreendente. Uma empresa de mídia americana, a Cox Media Group, ou CMG, foi pega no pulo. No próprio site deles, eles ofereciam um serviço chamado Active Listening, ou escuta ativa. E o texto era na lata, dizia assim: é verdade, seus dispositivos estão escutando você. Com a escutativa, a CMG pode agora usar dados de voz para direcionar sua publicidade. Mais direto que isso, impossível. E não era um caso isolado, não. Logo depois, descobriram outra empresa de marketing fazendo exatamente a mesma promessa. Ou seja, não era um ponto fora da curva, era um serviço que estava sendo oferecido abertamente no mercado. Aí, para completar, uma empresa chamada MindShift basicamente confessou o crime. O fundador deles disse com todas as letras num podcast: sabe quando você conversa sobre algo e depois vê um anúncio daquilo? Então, somos nós. Nós distribuímos essa tecnologia. Eles ainda afirmaram ter acesso aos microfones de milhões de aparelhos. Certo. Então, como é que pode? De um lado, as gigantes da tecnologia e a ciência dizem que não há escuta. Do outro, empresas menores admitem que sim, elas escutam e até vendem isso como serviço. Como essas duas realidades conseguem existir ao mesmo tempo? Vamos botar os dois lados na balança. De um lado, o argumento da previsão. As Big Techs negam, os estudos não acham provas e os especialistas dizem que é ineficiente. Do outro lado, o argumento da escuta ativa. Empresas de marketing vendem o serviço, a tecnologia é viável, tanto que jornalistas da BBC criaram um app para provar e, o mais importante, nós mesmos damos permissão para isso. Como? Ao aceitar aqueles termos de serviços gigantescos que quase ninguém lê. No fim das contas, a conclusão é um pouco assustadora, porque mesmo que não haja uma escuta constante, a quantidade de informações que já entregamos é tão grande que os algoritmos sabem o que queremos antes mesmo de falarmos. A verdade pode ser ainda pior que a teoria da conspiração. Eles nem precisam ouvir. Bom, mas depois dessa história toda, a pergunta que fica é: e agora? Existe algo que a gente possa fazer para se proteger? A boa notícia é que sim. Existem alguns passos bem concretos para retomar um pouco da nossa privacidade digital. São algumas mudanças de hábito que fazem uma grande diferença. Primeiro,
Revise as permissões dos seus aplicativos. Aquele joguinho precisa mesmo ter acesso ao seu microfone? Provavelmente não. Então, revogue. Use mais a navegação privada do seu navegador. Evite usar o login do Facebook ou do Google para entrar em outros sites. E claro, pense 2 vezes sobre as informações que compartilha nas redes sociais. Usar uma VPN de confiança também é uma ótima barreira de proteção. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Talvez a preocupação real não devesse ser tanto sobre o que nossos aparelhos podem estar ouvindo, mas sim sobre o volume de informações que nós já compartilhamos de bom grado. Eles sabem tanto sobre a gente sem precisar ouvir uma palavra sequer. O que isso diz sobre o que nós já entregamos?